é uma situação que a gente nunca viveu, essa nossa geração aqui, nunca viveu nada igual, e sem dúvida alguma isso tem sido assim, muito complicado aí para muitas pessoas. Mas nós cremos num Deus que tudo pode, nós cremos num Deus que tudo opera, nós cremos num Deus que está no controle de todas as coisas, tudo está nas mãos de Deus, tudo está no controle de Deus, nós cremos nisso no nome de Jesus. Então, para que ele seja exaltado, para que ele seja glorificado sempre, nós daremos continuidade no nosso propósito, né, da Convenção Goiás aqui, das 8 aulas, né? E estamos também trabalhando a última aula aí com alguém de fora, né, alguém da diretoria geral, se for possível, para participar conosco aqui, ministrar aqui algo maravilhoso também para o nosso aprendizado. Quero orar com você agora, e nessa oração gostaria que você orasse comigo, não só em favor da aula de hoje, não só em favor do assunto que estará sendo tratado, né? Não só em favor daquilo que a gente vai estar trabalhando hoje aqui, mas também em favor das muitas famílias que hoje estão sofrendo com o luto por perca dos seus entes queridos, né? Dos seus familiares. Pessoas conhecidas nossas, pessoas próximas de nós. Eu tenho certeza que nesse período você deve ter conhecido alguém que perdeu alguém, seja próximo, seja distante. Gostaria de orar com você agora, não só em favor da aula, mas em favor dessas pessoas. Vamos reservar aqui alguns minutinhos dessa aula, desse momento, para essa atitude tão sublime, né, de cristãos, de verdadeiros servos do Senhor Jesus Cristo. E vamos orar em nome de Jesus, em favor da aula, não só da aula de hoje, mas dessas famílias. Ore comigo, por gentileza. Pai querido, em nome de Jesus, nós aqui nos reunimos mais uma vez para cumprir o nosso compromisso, Senhor, estabelecido com a Convenção Goiás e com os muitos alunos que participam conosco aqui, Senhor, deste estudo, desta aula, tanto pelo Zoom, Senhor, pela plataforma do Zoom, como pela Examinai, que já está, Senhor meu Deus, ao vivo, transmitindo esse momento. Eu quero pedir a tua bênção por esta aula, pela minha vida, Senhor, que estarei ministrando esse momento, que seja para a glória e honra do teu nome, que cada irmão, cada irmã aqui presente, Senhor, seja edificado e nós possamos aprender um pouquinho mais para assim, Senhor meu Deus, realizar a obra que sobre nós, Senhor meu Deus, foi imposta, foi conferida, Pai, em nome de Jesus. Mas nós queremos também orar, Senhor, em favor das dezenas, centenas, se não milhares de pessoas que estão sofrendo, Senhor meu Deus, com o luto pela perda dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas próximas, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, é uma situação que a gente nunca imaginou viver e estamos aí, Senhor, às vezes perdidos, Senhor, no mar da vida, sem saber muitas das vezes o que fazer ou como fazer. Mas nós não perdemos a fé, Senhor. Nós não perdemos a certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas. Por isso eu te peço aqui agora, Senhor, em favor dessas famílias, em nome de Jesus, que esta mesma fé, que essa mesma esperança, Senhor, possa alcançá-los agora e encher o coração de cada um deles, Senhor, meu Deus. Sabemos que a perda é dolorosa, mas não é o fim, Senhor. Não é isso que Tu tens proposto para o Teu povo, Senhor. Isso é apenas uma pausa, Senhor, é apenas uma vírgula na história que Tu tens, Senhor, escrevido para aqueles que Te louvam, para aqueles que confiam em Ti, para aqueles que te adoram, Senhor. Um dia, Senhor, nós estaremos reunidos na eternidade, Senhor. Então, em nome de Jesus, não deixe a gente perder a fé, não deixe a gente perder a esperança, não deixe a gente perder o ânimo, Senhor, em nome de Jesus. E aqui, Senhor, com esses líderes que administram, que trabalham, que conduzem a Tua igreja, as Tuas ovelhas, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus que Teu Espírito Santo venha nos encher de sabedoria e venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor para todos. Como nós já temos anunciado aí há alguns dias, a aula de hoje, queridos, é com o tema Eu Sou Ancorado. E o texto escolhido aqui para reflexão, né, para a aula, para o tema de hoje, abordado de hoje, é esse texto que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Tá? O texto diz assim, irmãos: portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Eu não sei se você, como eu, ficou meio pensativo com esse texto, principalmente por conta do assunto que a gente vai abordar hoje aqui. Eu sou
ancorado, né? Um líder ancorado. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque esse texto ele traz uma palavra que eu acho que, se você prestou bem atenção, você vai ficar imaginando, puxa vida, o que é isso? Como entender isso? A palavra é a seguinte, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições. Na maioria das vezes, essa palavra ela não cai bem para nós, né? Ela vai falar, a gente vai lembrar da tradição dos fariseus, a gente vai falar das tradições humanas, né? Mas o apóstolo Paulo ele está dizendo assim, olha, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições. Quando esse texto, então, ele foi fornecido pelo estudo, né? Então, quando eu li esse texto, eu falei, será que esse texto vai encaixar bem? Todavia, eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre esse texto. Era um texto que eu já conhecia, eu li ele em algumas versões, mas o que eu achei fantástico foi numa interpretação do original, que a maioria dos teólogos, né, dos estudiosos da Bíblia, concordam que a palavra tradição no original ela traz a ideia de doutrina. Então, seria mais ou menos assim: portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às doutrinas que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Esse termo doutrina, ele cai bem, e de verdade é o texto que o apóstolo Paulo quis transmitir para a igreja, tanto é que ele fala isso, que isso foi pregado com palavra, né, em viva voz, mas também por cartas. E as epístolas, as cartas que Paulo escreveu para as igrejas, elas trazem de fato a doutrina de Cristo. Então, quando a gente lê o texto aqui, mesmo com esse termo tradição, que nós possamos entender que, nesse sentido, Paulo estava falando da doutrina, para a gente se apegar, para a gente se agarrar firme nas doutrinas que nos foram ensinadas, ok? Vamos lá, então. Deixa eu tentar passar aqui só um minutinho. Eu sou ancorado, como eu disse, é o tema da aula de hoje, né? E o texto que nós lemos é esse aí. E aqui tem uma parte que eu gostaria de ler com vocês, que é o objetivo da aula de hoje. E a gente não pode, de maneira nenhuma, perder o foco. Deixa eu só tirar aqui só arrumar aqui essa... Só um instantinho, irmãos. Só para colocar aqui no lugar devido. Isso. Beleza. Beleza, vamos lá então. Então, olha só, o objetivo da aula de hoje, ela traz a seguinte ideia: mostrar ao estudante que o líder ancorado precisa estar informado para liderar em sua geração. Todavia, ele também deve ter os pés firmados na rocha. Cristo, na rocha que é Cristo. Nada de negociar os princípios bíblicos em nome da modernidade. Deixa eu só colocar aqui, eu estou com um pequeno probleminha aqui. Tá, beleza, vou deixar assim mesmo. Então, veja só, irmãos, a ideia aqui é que a gente possa, nessa nossa missão de líder ancorado, é que a gente possa estar informado, né, ser um líder informado para liderar na geração que nós estamos vivendo, na geração que nós estamos trabalhando, né? Todavia, esse líder ancorado, esse líder que foi chamado para servir nessa geração, ele deve ter os pés firmados na rocha que é Cristo, e em nenhum momento, de nenhuma maneira, ele deve negociar os princípios, né, bíblicos em nome da modernidade. E aí, olha só o que eu escolhi aqui para a gente, preparei aqui para a gente pensar. Vamos pensar um pouco e tentar relembrar de coisas que eram modernas no tempo dos nossos pais, mas que hoje já são ultrapassadas. Eu queria fazer um exercício com você agora. Você não vai se manifestar agora, vai ter um tempo da gente se manifestar, mas eu queria que você pensasse comigo agora o seguinte: pense aí, traga à memória aí algumas coisas, né? Algumas coisas que na época dos nossos pais,
na época, né, dos nossos avós, eram coisas modernas, atuantes, que a igreja trabalhava, que a igreja considerava, mas que hoje elas já são ultrapassadas. Você consegue pensar em algo assim? O líder ancorado, ele precisa ter uma visão, irmãos, não só das coisas atuais, mas das coisas que trouxeram a igreja até aqui, aquilo que trouxeram os ensinamentos, né? Não o ensinamento doutrinário em si, porque a gente precisa aprender uma coisa: o líder ancorado, ele tem a consciência de que a forma das coisas, elas são mutáveis. A gente pode mudar a forma, mas a essência, ela não muda. É aquilo que nós lemos lá no objetivo da nossa aula de hoje, né? A essência, que é a doutrina de Deus, que são as verdades bíblicas, ela não pode de forma nenhuma ser negociada por conta da modernidade que nós estamos vivendo. Todavia, o líder ancorado, ele tem a visão, ele tem a consciência de que a forma, ela pode ter mudanças, pode haver algumas modificações, desde que a essência continue sendo a mesma. Então, eu te convido agora a fazer um exercício comigo aqui, a pensar, a trazer à memória algumas coisas que na época dos nossos pais, na época dos nossos avós, eram situações modernas, já consideradas modernas por eles, mas que hoje em dia são ultrapassadas. E eu quero trazer algumas aqui, como nosso propósito e a nossa aula é para líderes da igreja, eu quero trazer algumas aqui dentro desse contexto da nossa igreja. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, antigamente as mulheres elas não podiam usar o púlpito na igreja. Você lembra dessa época? Talvez você não seja dessa época, mas você já ouviu algo dessa forma? Então, antigamente, a liderança entendia, e eles tinham lá os seus motivos, né? E não é isso que a gente vai discutir hoje aqui, é só uma visão, mas as mulheres elas não assumiam o púlpito. Existem até algumas histórias, irmãos, e aí a história, não sei se são verdades, né? Mas é a história de que as pessoas, ou as irmãs que limpavam a igreja, o templo, né? Que limpavam o templo nessas épocas aí, elas usavam um rodo ou uma vassoura com um cabo bem longo, né? Para limpar o púlpito, né? Para que não subisse em cima. Então, assim, são várias ideias, são vários pensamentos, são vários, vamos dizer assim, formas de se ver isso. Mas naquela época era uma coisa natural. Hoje está fora de contexto isso. Hoje a igreja entende de que isso já foi ultrapassado, já teve talvez o seu momento na história. Hoje, para ser bem sincero, existe uma liderança feminina muito mais forte em alguns lugares, em algumas igrejas, né? Em algumas comunidades, a liderança feminina é muito mais forte do que a liderança masculina. Por exemplo, aqui mesmo na nossa convenção, nós temos igreja que o número de líderes do sexo feminino é maior do que dos homens. Então, essa situação era uma situação vivida lá atrás, que perdeu o seu, vamos dizer assim, a sua força, o seu valor. Hoje não cabe mais isso aqui. O líder ancorado, eles têm que estar atento a isso. Muito bem. Deixar de cumprir isso aí invalida, transgride ou fere as verdades bíblicas? Não. E é nesse sentido que a liderança de hoje precisa estar atento, irmãos. Nós precisamos estar ancorados na verdade bíblica. Nós precisamos ter como base sempre as verdades bíblicas. E aí eu volto a dizer, e vou dizer isso várias vezes aqui nesta aula, eu volto a dizer que esta essência, que essa base, ela é imutável. Mas a forma que se trabalha em cima dessa base, ela pode ser arrumada, ela pode ser, de uma certa forma, contextualizada. Vamos a uma outra situação, por exemplo. Instrumento musical. Havia uma época em que bateria, eu coloquei entre aspas ali, entre parênteses, né? Existia um momento que baterias na nossa igreja, se não em todas, né? Mas na maioria delas era proibido. Era proibido, irmãos. Trazer uma bateria, colocar uma bateria dentro da igreja era arrumar briga com muitos irmãos. Só que esse tempo também passou.
A liderança ancorada na verdade bíblica vai entender de que isso não vai ferir, não feriu e não vai ferir os dogmas das doutrinas, os dogmas das doutrinas de Cristo, ou as doutrinas de Cristo, né? Não vai ferir as doutrinas de Cristo. A liderança ancorada pautada pela verdade, ela vai ter essa visão, ela vai fazer essa análise do contexto em que nós estamos vivendo. Hoje, quando é muito bem tocada, e graças a Deus, se não uma totalidade, mas uma grande maioria dos músicos que tocam bateria, né, tocam e fazem isso de uma forma muito primordial, de uma forma muito excelente, e fazem isso com o propósito de louvar a Deus. A Bíblia está repleta, principalmente dos salmos, né? Vários salmos vão dar alusão a que o povo é convidado a louvar a Deus com símbolos sonoros, com símbolos altissonantes, né? Com aduf, com instrumentos que fazem parte desse contexto da bateria ou até mesmo da percussão, né? Então, é muito legal a gente ter essa visão. Outra coisa aí que eu acho fantástica também. Chamado, isso aqui não está muito longe, irmãos. Isso aqui eu acho que todos nós vamos nos identificar, vamos nos lembrar. Chamada na escola bíblica com respostas de um versículo bíblico. Você lembra? Era uma lei. Você tinha que responder, a secretária fazia a chamada da escola bíblica, você respondia presente, e ainda ela tinha continuava, tinha uma conclusão dizendo estudo diário, Bíblia e estudo diário. Se você não tivesse o estudo diário, não estudou os 6 dias da semana para recapitular, né, para concluir o estudo no sábado, muitas vezes você era orientado a dizer o seguinte: eu tenho Bíblia e 2 ou 3 estudos diários. Eu tenho Bíblia e 4 estudos diários. Ou eu tenho só Bíblia, não tive tempo de estudar. Isso também passou. A igreja entendeu, a liderança ancorada, né, pelo melhor andamento da obra de Cristo, a liderança preocupada pela melhor forma de fazer a obra do Mestre, entendeu que essa situação ela poderia ficar de lado, poderia deixar para ser realizado de uma outra forma, até para que os estudos bíblicos das nossas lições, que diga-se de passagem, são lições abençoadas, são estudos abençoados, eles pudessem ter um espaço de tempo maior e assim, né, a gente pudesse aproveitar os estudos propostos aí pela lição bíblica. Então, esse período também passou. Essa época também passou. O líder ancorado vai entender que isso não veio para diminuir a igreja, para mudar a igreja, né, no âmbito pejorativo, né, naquilo que vem a trazer prejuízo. Muito pelo contrário, o líder ancorado ele vai ter a preocupação de realizar ou de melhorar aquilo que está sendo aplicado, primeiro, para a glória e honra do nosso Deus. Segundo, para o bom andamento da obra, e assim as pessoas sejam mais fáceis alcançadas, né, e possam ter um aprendizado melhor, nesse caso aqui de escola bíblica. Então, é muito legal a gente olhar como liderança aquilo que nós podemos melhorar na nossa igreja, com o propósito de que venha a ter crescimento, né? Desde que isso não venha, volto a dizer, e vou dizer outras vezes aqui nessa aula, desde que isso não venha ferir a essência dos dogmas cristãos. Tá? Vamos mais uma aqui, olha. Paletó e gravata para os preleitores. Irmãos, talvez nem tanto paletó, né? Mas principalmente a gravata. Havia época em que, se você fosse pregar em algum lugar, e eu vivi um pouco dessa época, e por algum motivo ou outro esquecesse a gravata, você poderia, não digo que isso aconteceu comigo, talvez pode ter acontecido com alguma outra pessoa, mas comigo nunca aconteceu. Até porque também eu nunca esqueci, né? Mas se você fosse pregar em determinado lugar e esquecesse a gravata, você corria o risco de não pregar, você corria o risco de não subir o púlpito, porque era uma espécie de um santo costume, né, que precisaria ser aplicado, né? Parece que a autoridade do pastor ou do pregador estava na gravata ou no paletó, né? Eu não digo que isso é muito importante, mas não podemos dizer que isso tem a sua relevância. Tem sim, tem sim. Lógico, vai transmitir muitas coisas. Tem muita gente, talvez não todos, mas tem muita gente que vai se apegar a isso, né? Que vai dar ao que está sendo falado uma atenção maior. Então, não vou dizer que isso é de todo
errado ou mal, não é essa a ideia. Mas é uma ideia que o líder ancorado vai perceber de que não é aí, irmãos, não é isso que vai fazer, de uma certa forma, a igreja crescer, a igreja progredir. Não vai fazer a igreja também regredir, não é isso. Não vai fazer também a igreja voltar atrás, a igreja estagnar, não é isso. Mas o líder ancorado, ele vai entender de que algumas coisas podem ser melhoradas, podem ser aplicadas, a fim de que a igreja possa ser atualizada, Então, se hoje você esquecer a gravata, não se preocupe, não. Você não vai ficar sem pregar, você não vai ficar sem ministrar a palavra. Mais uma outra coisa aqui, olha. Um visitante que não fosse da igreja não podia cantar ou pregar. Você lembra disso? Olha só, irmãos. Um visitante que não fosse da igreja, poderia ser de um outro ministério, nem precisava ser ateu ou não ser crente, né? Não ser cristão, bastasse ser de outro ministério. A gente tinha dificuldade de colocar alguém para pregar ou para cantar um louvor, dar uma palavra às vezes, porque nós entendíamos que o púlpito, né, o santo dos santos, a gente vai colocar alguém lá que não tem respeito pela doutrina que nós respeitamos, que nós defendemos, enfim, um monte de ideias, um monte de pensamentos, né, que também, na época, e aí a gente vai falar daqui a pouco, mais na frente, tinham lá os seus motivos e os seus porquês. Todavia, a gente entende, meus irmãos, que Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, aonde Ele quer. Eu tenho certeza que no grupo que estamos aqui, tanto pela Examinai como pelo Zoom, irmãos, estão aí, por favor, a minha tela ela parou aqui, só me dá um feedback, estão aí? Alô? Sim, estamos aqui. Sim. Estamos. Ok, tá ok. Aqui só a tela está parada. Tá, a minha tela está parada mesmo, desculpa, tá? Eu não sei qual foi o motivo que ela parou aqui, mas enfim, o importante é que vocês estejam ouvindo aí, tá bom? Vamos lá, então. Então, a gente tinha uma dificuldade, porque a gente entendia, né? Tinha essa compreensão de que o púlpito, né? Tinha lá o seu grau de santidade e tudo mais. Então, isso na época, irmãos, tinha lá os seus motivos, e a gente vai entender isso já nos próximos slides. Vamos lá, mais um. Antes, porém, olha só, antes da gente passar aqui para o novo convertido, né? Ainda no anterior aqui, nesse do visitante, quantas pessoas hoje não estão na igreja? Quantas pessoas hoje não vieram, né, de outro ministério, conheceram a verdade por conta de uma oportunidade que foi lhes dada, seja para cantar ou seja para dar uma palavra, e que entenderam e compreenderam e viram de fato aí o valor, né, da igreja, da instituição, da mensagem, né, que nós pregamos, da doutrina que nós defendemos. Quanta gente? Vocês percebem? O líder ancorado ele vai ter essa visão, mas ele vai se basear com esse foco, com essa ideia. Olha só uma outra situação. O novo convertido só podia batizar depois de passar os 30 pontos doutrinal. Vocês já perceberam isso? E aí, se a gente for colocar um ponto por sábado, e na verdade tem ponto que não dá para você passar um sábado só, às vezes, dependendo do estudo, por exemplo, axioma da ressurreição, 2, 3 sábados, irmãos, e se for um professor que fala muito, Deus o livre. Então, vocês imaginem, Deus o livre do tempo, né? Não do estudo, não do assunto, que é fantástico, é legal. Mas aí você imagina aí a pessoa passar 30 sábados, 35 sábados, para poder se batizar. Era uma ideia, sabe? E aí a gente vai olhar para a palavra de Deus, Mateus, por exemplo, capítulo 28, vai dizer que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, né? E aí vai dizer o seguinte, que essa ordem de se fazer discípulos, Jesus nos deu da seguinte forma: ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Batizando, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O ensino, irmãos, os pontos doutrinários, eles não precisam parar depois do batismo. Eu não preciso parar de ensinar o novo convertido ou o novo batizado depois do batismo, de maneira nenhuma. Eu posso continuar.
E quantas pessoas não desistiram do batismo porque demoraram tanto? O líder ancorado tem essa visão, ele olha por esse lado também. Mais uma aqui, olha. A igreja não podia batizar em batistério. Também, irmãos. Não, tínhamos uma época que, se não tivesse batismo na chácara, no rio, a gente não batizava em batistério. Porque a gente tinha uma ideia de que... não é instituição, tá? Não é instituição. Mas muita gente, muitas mesmo, tinha uma ideia de que o pecado ia ficar ali de um, o pecado do outro, e o último que se batizasse ia se batizar numa água cheia de pecado. Aí a gente vai melhorando. O líder ancorado, ele vai usar da palavra de Deus para entender esses contextos, essas situações. Então, veja bem, queridos, a gente vai olhar para a palavra de Deus e vai perceber de que a palavra de Deus não vai vamos dizer assim, nos condenar, vamos dizer assim, pelo fato da gente se preocupar em melhorar a obra, na obra do Senhor, no trabalho para o qual a gente foi convocado a fazer. Então, diante disso, tem uma colocação que eu queria ler aqui. Deixa eu ver aqui, acho que ficou bem em cima aqui. Deixa eu só tentar... não vai dar para mim. Tá bom, vou colocar aqui, olha. Sempre que falamos, é mais ou menos isso. Eu vou ler a parte de cima, a parte de baixo eu concluo aqui. Ó. Sempre que falamos em coisas do passado, né, em coisas que mudaram, que precisaram mudar, sempre que falamos de coisas do passado, muitas pessoas torcem o nariz. Né? Muitas pessoas, né, ficam... às vezes fazem aquele gesto de, puxa, ainda bem que mudou. Como que se as coisas do passado não tivessem nenhum valor. Na verdade, o que nos falta, na maioria das vezes, é a capacidade de contextualização e também de empatia. Questões culturais e de tradição vão naturalmente ficando para trás, irmãos. Mesmo que alguns lutem com unhas e dentes, elas são passageiras. Vocês já perceberam que muitas das vezes a gente vê liderança brigando por conta de uma coisa, né, ou de algo, ou de uma situação lá, que daqui a um ano não tem mais relevância nenhuma. O líder ancorado, ele tem não só a sua visão no que está acontecendo aqui, mas a sua visão lá na frente, irmãos. Olha só. O que está faltando na maioria das vezes, na liderança de hoje, é trabalhar esta situação contextualizando as coisas e também sendo empático, usando a empatia para que a gente não venha desfazer de ninguém, porque um dia fez isso ou um dia fez aquilo. Não. O líder ancorado, principalmente aquele que se preocupa mesmo com o seu trabalho, com a sua missão, com a sua obra, ele vai trabalhar fazendo essa análise, fazendo essa analogia. Vamos ver como que a gente pode realizar isso hoje sem que a gente venha ferir fulano, ciclano ou beltrano, que há anos atrás, ou tempo passado, faziam diferente. Não é agora é a minha época, agora sou eu que sou líder, agora é eu que mando, agora é eu que sou o diretor de tal ministério, então é eu que vou fazer. Não, isso não faz parte de um líder que, em primeiro lugar, é dirigido por Deus e tem a sua fé ancorada na palavra de Deus, nos dogmas cristãos. Então, é contextualizar como que a gente pode fazer isso hoje de forma que venha alegrar tantos que estão aqui dessa geração, sem desprezar, sem, de uma certa forma, machucar aqueles que lutaram e trouxeram a igreja até aqui. É muito bom a gente, como líder, pensar nisso. Vamos lá. Diante desse contexto aqui, qual que deve ser, então, a atitude de um líder ancorado? Qual que deve ser a atitude de um líder ancorado? Primeiro, ele precisa ser empático, irmãos. Foi o que eu falei, está na parte de cima lá do comentário. Ele precisa ser empático. Uma das definições de empatia diz que ela é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente e de querer o que ela quer. Em resumo, poderíamos dizer que ter empatia é se colocar no lugar do outro. Olha só, irmãos, como que a gente vai trabalhar algumas dessas coisas? Vocês já imaginaram? Vamos voltar lá aos slides anteriores, né? Como que a gente precisa, ou como que a gente vai trabalhar a ideia do batistério, por exemplo, que muitos, por muito tempo, não aceitaram
tratavam, não consideravam, né? Como que a gente vai trabalhar para que a igreja possa ter a visão bíblica sem machucar, sem ferir aqueles que, de uma certa forma, trouxeram a igreja até aqui? Essa é a preocupação do líder ancorado, ser empático, se colocar no lugar, sabe? Por exemplo, a bateria, que até hoje em muitos lugares, a bateria é um instrumento, que até hoje em muitos lugares ainda é um assunto meio delicado. Como trabalhar isso? Não, agora é a nossa vez, né? E aí o baterista lá, seja ele quem for, rufa a lenha, bate o pau em cima dos tambores lá com gosto. Não é assim. O líder ancorado vai ter a visão, o líder que se preocupa mesmo com o seu trabalho, com a sua missão, com a sua equipe e também com o público, né, com as ovelhas de Cristo. Ele vai saber trabalhar isso, ele vai lutar para trabalhar isso da melhor forma. Sabe? Então, qual deve ser a atitude de um líder ancorado? É ser empático. Em todas as situações. Olha outra atitude aqui, olha. Ser compreensivo. Essa palavra, eu estava pesquisando sobre ela, isso é tornar a pessoa apta a compreender os outros. Irmãos, é o que nós estamos precisando. O líder ancorado, ele é compreensivo, que demonstra compreensão, simpatia, boa vontade. Sabe, não é, queridos, não é agradar gregos e troianos, não é fazer de tudo para agradar gregos e troianos, tá? Vou repetir novamente. O líder ancorado, ele vai fazer de tudo para compreender, para estabelecer um melhor clima dentro da congregação, dentro da igreja, dentro do trabalho, sem desfazer das verdades bíblicas, sem desfazer das doutrinas bíblicas, sem desfazer da essência. A forma, ela pode ser mudada, e aí o líder ancorado precisa ser compreensivo, ele precisa ter essa compreensão, e passar isso com sabedoria para os seus liderados. Para quê? Para que o trabalho seja edificante e não destrutivo, irmãos. Para que o programa, seja ele qual for, da igreja, possa, ao término, deixar as pessoas edificadas e não entristecidas. O líder ancorado, a atitude dele deve ser pautada nessa visão de empatia, de compreensão. Olha um outro aqui, olha, de tolerância. Não cabe, irmãos, o líder ancorado pela palavra de Deus, pelo menos para aquele que se diz ancorado, né, pela palavra de Deus, que tem a palavra de Deus como base, né, que repousa as suas ideias, os seus pensamentos na palavra de Deus. Não dá para um líder assim, usar aquele tipo de expressão que diz assim, olha, pisou no meu calo, eu retruco na hora. Ou então, eu não levo desaforo para casa. Esse tipo de comentário não faz parte de uma liderança que se diz, né, dirigida por Deus. Não faz parte. A tolerância que promove ou que concede desculpa, né, aos erros das outras pessoas. Ser tolerante. Todo mundo erra, irmãos. Todo mundo erra. O pessoal da tua equipe, você que é um líder na igreja, o pessoal da tua equipe vai errar, vai fazer coisa que você vai ficar, às vezes, brabos lá, entre aspas. Mas, queridos, nós temos condição. É um dos frutos do Espírito Santo, irmãos, está ligado a isso. É ser compassivo, né? A tolerância, não levar as coisas a fogo e ferro, sabe? Essa ideia de não levo desaforo para casa, isso não faz parte de uma liderança, que é conduzida pelo Espírito Santo. Talvez essa ideia que a liderança do mundo aí afora, do mundo corporativo, transmite, né? O líder que leva desaforo para casa é um líder fraco. De maneira nenhuma. Na visão bíblica, de maneira nenhuma. A gente pode, sim, exercer uma boa liderança, sendo tolerante, sendo compreensivo, sendo empático e aí sendo pacificador. Olha, irmãos, essa palavra é uma palavra que caiu, infelizmente, caiu na ideia do povo, na ideia das lideranças. O pacificador parece que ele perdeu o seu lugar, né? Pacificador é aquele que apazigua, que pacifica, irmãos. Como a gente trabalha com pessoas, como você aí trabalha com pessoas, você sabe que tem hora que um fica triste com o outro por alguma coisa.
uma palavra. Um músico, quem é da área da música aí, fica triste porque o instrumento dele não está aparecendo, ou porque ele foi, de uma certa forma, criticado por isso, por aquilo, né? O pessoal da escola bíblica, né, fica, às vezes, chateado porque o professor do dia não veio dar a aula e também não informou ninguém, aí chega lá. Enfim, N de situações que podem produzir, podem trazer uma certa, como que diria, uma certa desconforto, né? Pode trazer um certo dissabor para as pessoas. O líder ancorado pela palavra de Deus, ele vai trabalhar como pacificador. Ele vai ajuntar as partes a fim de que elas, mesmo que com visão diferente, mesmo que com pensamento diferente, elas possam se ajuntar, elas possam trabalhar juntas. E mais uma aqui, o dever, né, e a atitude de um líder ancorado, ele precisa ser zeloso. Precisa ser zeloso. É aquele que demonstra cuidado, esmero, atenção e aplicação no que faz, cuidadoso, diligente. Sabe por quê? Nós não estamos fazendo qualquer obra, irmãos. Se a gente tem esmero, se a gente tem cuidado, se a gente tem atenção com o nosso trabalho, né, secular, com os nossos estudos, né? Se a gente tem tudo isso aí com aquilo que é particularmente nosso, por que não ter também na nossa missão, na nossa obra, naquilo que está sobre os nossos ombros, a responsabilidade que está sobre nossos ombros, no que diz respeito à obra do mestre? Então, a atitude de um líder ancorado, eu elenquei essas aqui, mas só para a gente pensar, só para a gente tentar olhar para nós, como é que está sendo a minha liderança? Está sendo empática? Está sendo compreensiva? Está sendo tolerante? Está sendo pacificadora? Está sendo zelosa? Essa é a ideia. Diante disso, a gente vai para um texto que diz assim, olha, precisamos atentar para as ações do passado. Deixa eu só ver se eu não consigo tirar esse negócio aqui. Tá bom. Do passado, ações do passado que fizeram sentido naquela época. E isso não significa que temos o direito de julgar as pessoas que fizeram uso disso. O líder pacificador não vai ter essa visão. A igreja não cresceu porque a liderança antiga fazia assim, assim, assim. Não é nossa, não está sobre nós, não é nosso trabalho esse tipo de coisa, irmãos. Pelo contrário, como diz o texto aqui, devemos respeitar. No entanto, nós cristãos de todos os tempos temos o dever de saber ler e viver o tempo presente. Acredite, em breve as coisas que você faz e acha muito modernas se tornarão obsoletas e parte do passado. Olha só, muito em breve as coisas que eu e você acreditamos ser muito modernas, daqui a um tempo elas podem se tornar obsoletas e parte do passado. Apenas uma coisa permanece para sempre. E aí eu já coloquei o slide aqui, mas eu não vou deixar de perguntar. O que é que permanece para sempre, irmãos? Alguém pode ligar aí o microfone e dizer o que permanece para sempre? A palavra de Deus. É isso aí, diaconisa. É isso aí. A palavra de Deus. É isso aí, Robson. A palavra de Deus. Então, se a nossa liderança estiver ancorada, estiver firmada, alicerçada na palavra de Deus, a gente vai ter facilidade, irmãos que estão conectados aqui pela Examinai, né, que estão aqui no Zoom, e aí o pessoal da Examinai, me desculpem por eu não estar colocando os comentários, né, porque como eu estou dando aula hoje, fica um pouco complicado. Mas se a nossa liderança, se o nosso trabalho estiver firmado na palavra de Deus, irmãos, a gente vai ter condição de cuidar disso com amor, com carinho, dessa obra, dessa missão, né, com amor, com carinho, a fim de ver a Igreja de Cristo ser abençoada, crescer e o nome do Senhor ser exaltado. O líder ancorado, agora que ficou difícil aqui, né? O líder ancorado, puxa vida, meus irmãos, eu peço desculpa, eu deixei o meu slide muito grande e aí a barra aqui do Zoom está cobrindo. E eu não sei como fazer para isso sumir daqui, se é que tem como sumir, né? Acho que não tem. Não tem.
Tá bom, eu vou tentar falar assim mesmo, né? O líder ancorado, ele deve ter a visão do seu tempo. Como eu lembro, eu vou tentar, talvez não vou falar o que está escrito lá, mas é a ideia. O líder ancorado, ele deve ter visão do tempo em que ele está vivendo, né? Ele deve ter uma ideia, ele deve ler a atualidade do tempo da qual ele vive. E aí, olha só, olha só, você considera-se um líder ancorado? Aí é uma pergunta. E aí, nessa parte aqui, eu gostaria da tua ajuda e da tua atenção, na verdade, no final dela, tá bom? Você se considera um líder ancorado? Pelaquilo que a gente falou até agora, pelaquilo que a gente está estudando, você se considera um líder ancorado? Ou você fica preso nas coisas do passado? Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque ainda existe assim, aí a gente precisa amadurecer, a gente precisa melhorar. Vamos ver, então, algumas situações que apontam para uma pessoa presa, um líder, né? Preso nas coisas do passado. E eu não estou dizendo por favor, em nome de Jesus, entendam isso. Não estou dizendo que isso é ruim, que isso é perigoso, que isso não é bom. Não é isso, irmãos. Eu só estou dizendo que nós precisamos melhorar nossa visão, nosso trabalho, a fim de que a igreja atual dessa época, dessa direção, possa ter o seu crescimento devido, né? Aquele que nós esperamos. E talvez, irmãos, algumas coisas que a gente fazia lá atrás e que talvez estamos fazendo hoje, precisam ser modificadas, precisam ser renovadas, precisam ser atualizadas. Essa é a palavra. Precisam ser atualizadas. Então, olha só, vamos lá, vamos a algumas situações aqui. Por exemplo, o crente que diz que a igreja está perdendo a sua identidade porque alguma coisa que ele considerava importante mudou a forma, mudou o jeito. A igreja hoje não faz mais chamada da escola bíblica, eu estou triste por isso. Tá, vamos colocar aí na balança. Qual é melhor? A gente gastar 15, 20 minutos até com chamadas, né? Ou aproveitar esses 20 minutos no estudo da lição. É esse tipo. Então, eu coloquei aqui, entre aspas, olha, mudou a forma, mas não a essência. A ideia é essa. Eu coloquei o batistério aqui também. Eu fiz questão de colocar como exemplo ali o batistério. Mudou a forma, não é lá no rio de água corrente, mas não deixou de ser em água, não deixou de ser por imersão. E é essa a ideia. Até porque, irmãos, o que lava pecado não são as águas. Não é a água que lava pecado. O que lava pecado é o sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Então muda a forma, mas não muda a essência. Não batizamos por aspersão, não batizamos num pouquinho de água, com um pouquinho de água derramando na cabeça. Isso sim era mudar a essência. Mantemos a essência, mudamos apenas a forma. E aí, um batismo na igreja com um batistério, olha só que coisa maravilhosa. Os anciões, todo mundo podendo participar, logo em seguida a ceia do Senhor. É maravilhoso. Muda-se a forma, mas não se mexe na essência. Uma outra coisa que mostra a pessoa que está presa lá no passado, por exemplo, olha, o crente que pensa em sair da igreja por causa de alguma mudança que ele não concorda. Se a gente for mudar de lugar pelaquilo que a gente não concorda, a gente vai viver mudando, irmãos. Eu coloquei aqui um exemplo, olha, departamentos e ministérios. Eu não sei se vocês conseguiram ver isso, mas nós tivemos uma grande dificuldade, em alguns lugares ainda a gente ainda tem, de implantar a ideia de ministérios, né, e deixar de lado a ideia de departamentos, mas infelizmente ainda tem muita gente que está apegado a isso, e aí trava, irmãos, trava a obra, trava o trabalho, trava a condução do projeto, do planejamento, infelizmente, né? Eu coloquei um outro exemplo aqui, ordenação. A igreja entendeu que hoje o processo de escolha de diáconos e presbítero, o correto, biblicamente falando, não seria mais por consagração vitalícia, sempre uma vez diácono, sempre diácono, e aí o cara pode sair da igreja e vai virar um bêbado, vai virar um alcoólatra, vai virar um prostituto, mas ele continua sendo diácono. A igreja entendeu de que essa forma não é correta. E aí a pessoa, então, hoje ela recebe a ordenação e ela trabalha dentro da sua função até o dia em que ela não tem mais condição de trabalhar, seja por qual motivo for. Então, muda-se a forma, mas a essência, ela continua com a base bíblica, com o alicerce bíblico.
Infelizmente, a gente tem encontrado muitos problemas, pessoas que não concordam, e aí a gente vai ver, irmãos, infelizmente, esses muitos líderes que não concordam não têm uma explicação, não têm uma base que venha, de fato, sustentar as suas ideias, infelizmente. Um outro ponto aqui, olha, o crente que diz que a igreja não é mais a mesma por conta de algumas situações culturais. Vocês já perceberam esses termos? A gente ouve sempre, né? A igreja está perdendo a sua identidade, a igreja não é mais a mesma. Como que não é a mesma? É a menina dos olhos de Deus, sabe? A igreja é a mesma, e glórias a Deus por isso. Porém, existem algumas coisas que podem ser mudadas, irmãos, podem ser mudadas. Quantas pessoas a gente não perdeu? Pensa aí comigo. Quantas pessoas, quantos crentes, quantos irmãos e irmãs a gente não perdeu por coisas tão banais, né? Por causa de um short, por conta de uma calça comprida no que diz respeito às mulheres, né? Ou por uma camiseta cavada. Quantas pessoas a gente não perdeu? Como que Jesus agiria? Infelizmente, eu vivi uma época em que eu vi muitos jovens saírem da igreja porque foram no campo jogar bola e por conta disso foram disciplinados. Infelizmente, isso dói no meu coração. Isso dói no meu coração. Como que Jesus agiria, irmãos? Jesus expulsaria? Jesus jogaria fora? Ou ele abraçaria para tentar colocar a ideia dele da melhor forma, com empatia, com amor, né? Com dedicação, com compromisso? O líder ancorado tem essa visão, tem essa preocupação, irmãos. Vivemos em tempos, e isso já faz muito tempo, em que para ganhar uma pessoa para Cristo é uma luta, é uma guerra. Mas para perder é um passo. Basta uma palavra. Olha só, a palavra de Deus é viva, é a verdade que liberta e tem sido de geração em geração a base de vida de todo ser humano. Existem verdades bíblicas que são imutáveis, inegociáveis e estão acima de qualquer tradição ou cultura. O líder ancorado é capaz de ler o seu tempo e separar a cultura, costumes e tradições daquilo que é a base do evangelho, aquilo que nos mantém vivos em Cristo. Você se considera um líder ancorado, irmãos? Com essa visão, você se considera? Próximo slide diz o seguinte, olha, qual o melhor caminho para um líder que deseja liderar para o seu tempo, para a sua geração? Qual o melhor caminho? Primeiro, eu elenquei aqui alguns. O líder ancorado, ele precisa entender a sua missão. E aqui há uma confusão muito grande nessa questão de missão. Preste bem atenção. Já estamos caminhando aqui para o final da aula, nosso horário, nós estamos dentro do horário ainda, mas preste bem atenção. Tem muita gente que não tem a compreensão correta da missão. A missão, entender a missão, irmãos, preste bem atenção. A missão, ela deve estar ligada à visão da igreja. Qual é a visão da sua igreja? Bom, do seu bairro lá, da sua cidade, qual é a visão? Bom, a visão da minha igreja é ganhar almas para Cristo. Amém. É ser uma agência evangelizadora. Amém. Essa é a visão da minha igreja. Muito bem. A minha missão deve estar ligada à visão da minha igreja. Eu preciso, então, de uma certa forma, trabalhar a fim de que eu ganhe almas para a igreja. Para Cristo, né? Igreja, entendo, né? Eu preciso estar ligado à missão da minha igreja. A missão da minha igreja, que é ganhar almas para Cristo. Então, a sua missão, ela deve estar ligada à visão da sua igreja. E aí vem um outro ponto, que aí é onde está a confusão. O melhor caminho do líder ancorado para dirigir, né, para conduzir as ovelhas de Cristo nessa geração, no seu tempo, é saber qual é o seu chamado. E aí que está a confusão. Tem muita gente que acha que missão e chamado é a mesma coisa. Não é, irmãos. E eu gostaria que você guardasse isso no seu coração agora. Vamos lá, então. A minha missão está ligada à visão da igreja, que é ganhar alma. Mas para ganhar alma, eu não preciso ser um pastor. Tem muita gente que acha que o seu chamado é pastoral, porque ele entende que a sua visão é ganhar alma e ele acha que só sendo pastor que ele vai ganhar alma. Não! Você pode ter um chamado para músico e estar ligado à missão, a tua missão na visão da igreja. Você pode ganhar almas tocando bateria. Você pode ganhar almas lá trabalhando com as crianças. Quem tem o chamado para trabalhar no ministério de crianças e adolescentes. Então, teu chamado é diferente.
É diferente da missão. A missão é você estar ligado à visão da tua igreja, que é ganhar alma. Então, a tua missão é ganhar alma. Você é um discípulo. Você foi chamado, você recebeu essa missão. Não foi do pastor, não foi da igreja, foi de Cristo, né? Ide e produzir frutos, né? Ide, porque a árvore que não produz fruto, ela é cortada. É cortada e é jogada fora. Então, você tem uma missão já bem visível. Todavia, o teu chamado agora, você precisa ter esse conhecimento. Como a minha missão é ganhar alma, eu tenho que ser um missionário, eu tenho que ser... Não, você pode ser um porteiro. E aí, irmãos, eu não estou falando isso menosprezando esse chamado, não. Sabe aquele tipo de pessoa que te recebe lá na porta da igreja, na entrada do templo, lá com aquele sorriso? Nem todo mundo tem isso, irmãos. Tem pessoa que foi chamada exclusivamente para aquilo, para abrir um sorriso, para dar um abraço, para recepcionar. Dependendo da pessoa que você colocar lá na porta da igreja para receber os irmãos, o visitante vem uma vez só e tchau e bênção. Então, a missão está ligada à visão da igreja e o teu chamado, isso é teu, é você vai entender isso. Peça para Deus, se não está claro, peça para Deus. Qual é, Senhor, o meu chamado? E talvez você, eu, nós, né? E aí necessita cada um fazer uma análise pessoal. Talvez a gente está num local que não é o nosso chamado. Quantas pessoas a gente não vê assim? Que está num lugar, que está num ministério ou dirigindo uma área da igreja que não é o chamado dela. Está ali porque o pastor me colocou, mas eu não gosto disso. Então não é o seu chamado. Procure entender de fato qual é o teu chamado. E aí você vai ter condição, muito mais condição de cumprir a tua missão. Legal? Vamos lá. Estar antenado com as mudanças. Olha só, irmãos. Agora que eu entendo o meu chamado, eu vou estar antenado. O líder ancorado é isso. O líder ancorado, ele vai estar antenado. Poxa vida, olha só. Teve uma mudança aqui. Hoje a gente pode fazer uma transformação, um trabalho diferente. Não vai ferir a essência bíblica, não vai ferir os dogmas da igreja. Então, a gente vai atrair mais pessoas, vai atrair mais jovens, vai atrair... Isso é antenado. O líder ancorado precisa estar atento às mudanças. Outra coisa, planejar com antecedência. E não em cima da hora. O líder ancorado tem essa preocupação. Infelizmente, muitas das vezes a gente falha, a gente peca, né? A gente deixa muito para cima da hora. Infelizmente, que nós possamos aprender, que nós possamos entender de que as coisas bem preparadas, elas serão muito mais fáceis de ter um sucesso, né? Do que aquelas feitas em cima da hora. Outra coisa, ter capacidade de mobilizar as pessoas para executar os seus planos. Não é porque você é um líder que você tem que estar na frente, né? Muitas das vezes o bom líder, muitas vezes nem aparece, irmãos, nem aparece. Às vezes acontece lá no programa e você vê fulano fez isso, fulano fez aquilo outro, mas na verdade quem de fato arquitetou tudo aquilo, nem apareceu. O bom líder é aquele que não quer ver o seu nome ser glorificado, mas ele trabalha para que o nome de Deus seja glorificado. Bom líder, o líder ancorado não é aquele que quer aparecer, mas é aquele que quer que o nome de Jesus apareça, que o Cristo que nós defendemos, que nós louvamos, que nós honramos, apareça. Uma outra coisa, aprender a ouvir as pessoas. O bom líder, ele tem as suas ideias, mas ele abre oportunidades, ele está com o ouvido atento para ouvir a massa, para ouvir os teus dirigentes, né, as pessoas que ele está liderando, para ouvir a comunidade, pois é daí que talvez vão sair as melhores ideias, as melhores visões, irmãos. E aí, quando a gente está fechado, não, a minha ideia é que tem que acontecer, a gente está um passo de uma falha, né, de um desastre aí na nossa liderança. Ensina através do exemplo. O melhor caminho para um líder que deseja liderar a igreja, o povo de Deus, no tempo que nós vivemos, é ensinar através do exemplo, irmãos. É ensinar através do exemplo. Tem uma frase que eu vou falar lá no final, e aí eu volto aqui, já estou terminando, né? Mas a atitude, ela vale muito mais do que 1000 palavras. Isso é uma expressão que todo mundo já deve ter ouvido, se não falado, né? Busque por mais conhecimento. O pastor Rogério usa um termo que eu acho legal. Ele diz: quando você acha que não precisa mais aprender, você também tem que parar de ensinar.
É mais ou menos isso. Talvez não com essas palavras, mas a ideia é essa. Então, assim, irmãos, o líder ancorado, ele sempre está em busca de conhecimento. Sempre. Até porque a palavra de Deus, que não muda, ela se renova a cada dia, né? E a gente está vivendo em um mundo que vai se atualizando. E se eu tenho uma forma melhor de pregar da palavra de Deus dentro do contexto de um jovem, né? Da vida de um jovem, da vida de um ancião, da vida de um adolescente, de uma criança, né? E eu busquei o conhecimento para isso. Amém, amém. Você vai ter muita oportunidade para alcançar o sucesso. E mais um aqui, olha, nunca deixe de orar a Deus. Às vezes a gente se emancipa, né? A gente se divorcia de Deus nesse nosso ministério. Eu já tenho tanta experiência que eu nem preciso mais orar. Eu já sei tanto fazer isso aqui, né? Eu já sou um doutor, né? Um expert nisso daqui, então eu não preciso mais nem, eu não vou fazer, não preciso mais nem, entendeu? O bom líder nunca pode deixar de orar, porque é em Deus, né? É em Deus a fonte da nossa energia, de tudo. Deus é e sempre será a fonte de tudo de bom na nossa vida. Não podemos afirmar. Nesse tempo em que vivemos, tempo em que as pessoas têm dificuldade de olhar nos olhos, de compartilhar o que são e o que têm, de amar o próximo de tal forma que consigam conviver com pessoas que são diferentes delas, que agem de forma diferente, que não acreditam no que elas acreditam ou simplesmente rejeitam suas vontades. Realmente não é fácil. Por outro lado, o líder deve ter a verdade da palavra em seu coração e o poder do Espírito Santo. Deve agir de forma contextualizada, sim, mas seus pés devem estar firmados na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí vamos finalizar aqui com o momento do aluno. E aí, então, eu queria pedir para que vocês me ajudassem aqui nessa parte final, tá bom? Um líder contextualizado e empático, né? Ou seja, que consegue liderar para o seu tempo e ainda se colocar no lugar do outro, é sempre bem-vindo em qualquer comunidade de fé. Qualquer igreja, irmãos, qualquer templo, qualquer comunidade de fé vai receber com amor alguém que tem a sua liderança ancorada, pautada, firmada pela palavra de Deus e tem todo o cuidado, tem todo o carinho, tem todo o amor. Logo, então, nesse momento do aluno aqui, eu pergunto para você, para mim, para todos nós. Estamos dispostos a ser um líder assim? Se estamos dispostos, então, o que em nós precisa ser melhorado? O que em nós precisa ser melhorado? E aí, eu coloquei aqui, olha, 1, 2, 3 interrogações, porque eu quero ouvir vocês agora, irmãos. Na liderança de hoje, não só na nossa, mas nas que nós conhecemos, sem precisar citar nome, não precisa citar nome, mas o que precisa ser melhorado na liderança, na nossa liderança, ou na liderança de hoje, irmãos, na liderança que atua hoje aí nos nossos templos. Vamos lá, quem quiser participar, eu quero reservar aqui alguns minutinhos para esse momento do aluno aqui. Se a gente deseja isso, o que a gente precisa melhorar? Vamos lá. Ser mais empático. Ser mais empático. Quem mais? Ver as coisas com mais amor, né? Ver as pessoas como a si mesmo. Se você se olhar no espelho, então você vai ver que você é um líder que pode melhorar muito e pode ajudar as pessoas também a ser melhor, igual a você. Primeiramente, amém. Deus na frente, né? É assim que a gente tem que melhorar. Primeiro a gente tem que nos olhar, ver qual é as nossas condições para poder ser um bom líder. Amém. Obrigado, Diaconisa. Obrigado. Mais alguém? Eu creio, pastor, que é ouvir mais e falar menos. Olha que legal. Os líderes de hoje estão falando demais, né, Diaconisa? Precisa ouvir mais o povo. Mais alguém? É se colocar no lugar do outro. Muitas das vezes a gente só olha para a gente, mas não olha para o outro. Então a gente tem que ter essa observação, olhar para todos. Muito bom, Diácono. Muito bom.
É mais ou menos a ser empático, né? Porque talvez, irmãos, a bateria é muito bom para um jovem, para dois jovens, para a moçada, né? Mas talvez ela agride o ouvido dos anciões. Então é olhar e tentar encontrar um meio termo. E é por isso que a gente é sal, né? Por isso que Jesus nos colocou como sal, para a gente temperar isso aí, que não fique nem soço demais e nem salgado demais. Muito obrigado, diácono. Mais alguém? Então, pastor Mateus, quando eu coloquei empatia, justamente isso que o diácono Eliabe acabou de dizer, né? Pegando o exemplo de Moisés, né? Ele estava ali conduzindo o povo, mas um dos líderes que sentiu mais empatia pelo outro, eu vejo Moisés, né? Eu acho que Jesus foi o... Mas, assim, eu acho que falta muito hoje na liderança de hoje, né? Olhando para todos nós, né? Eu acho que falta mais isso. Às vezes a gente quer, como se diz, salvar o mundo com as próprias mãos, né? E esquecemos do exemplo maior do nosso Salvador, que é Jesus, né? E acabamos, sim, fazendo coisas que vão ter repercussão negativa por não ser empático com o outro, não sabendo ouvir o outro, querendo tomar frente de tudo, não sabendo ouvir, e com isso perde muito, porque a gente acaba não fazendo o que Cristo quis, o que Cristo quer, né? E fazendo liderança. A gente precisa fazer liderança, né? E a gente só faz liderança com empatia. Legal, Moisés, quando ele estava com problemas para liderar, Deus falou para ele, convoca pessoas, né? Ninguém lidera sozinho. Né? E a questão da empatia eu acho muito importante. Né? Bem? Muito legal, Diácono. Eu concordo com o que os irmãos disseram, e a minha opinião, o que nós precisamos melhorar é ter mais zelo com aquilo que nós vamos fazer para Deus. Se para os homens, no nosso trabalho, na nossa vida, no dia a dia, a gente tem o cuidado de fazer uma coisa bem feito, imagina para Deus. Esse zelo tem que ser, essa atenção, esse esmero, esse cuidado tem que ser dobrado. Legal. Obrigado, Dulce. Mais alguém, irmãos? A gente já tem um tempinho aqui. Só uma questão importante também, né, no contextualizar, que nós precisamos entender que nós precisamos hoje ter uma linguagem atual, né, sem menosprezarmos aquilo que é essencial da palavra, né? A gente já até ouviu falando a respeito disso, mas muitas pessoas se preocupam muito em às vezes, não, tá tirando isso ou tirando aquilo. Na verdade, não é tirar e nem colocar. Na verdade, trazer uma linguagem em que as pessoas dessa época, e também os mais velhos, né, vamos assim, mas não se esquecendo desses mais novos de hoje, eles consigam entender, a gente conseguir passar a mensagem de forma que todos consigam entender aquela mensagem de uma forma prática e bem objetiva. Legal. Amém, querido. Olha que legal aí. Coisa maravilhosa, né? A gente precisa, então, fazer essa análise e olhar para a nossa liderança, né? Como que nós estamos sendo. Ajudar também aqueles que estão nos liderando, porque nem sempre a pessoa consegue ver esse tipo de coisa, né? Mas, se a gente está conseguindo ver, trabalhar a fim de que eles sejam orientados com amor, é lógico, com carinho, para que haja um melhor trabalho, né? Uma continuidade legal assim do trabalho. Vamos então aqui para o último slide. Como eu disse para vocês, eu reservei aqui algumas frases só para a gente pensar aí, só para a gente guardar para a gente. Por exemplo, liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia outra. John Maxwell, olha que legal, irmãos. Então, tem muita gente brigando por cargos, por títulos, né? Agora eu sou isso, eu sou aquilo. Então, ou então eu deixei de ser, eu não vou fazer mais porque eu não sou mais. Deixei de ser, eu não sou mais o diretor do ministério tal, então não está mais sobre minha responsabilidade. Liderança não tem nada a ver com isso, irmãos. Liderança está em influenciar outras pessoas, em fazer elas conhecerem Jesus, influenciar elas a servirem a Jesus, a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas.
Olha uma outra frase aqui. Isso aqui, na verdade, é um provérbio árabe. Diz o seguinte, olha, um exército de ovelha liderado por um leão derrotaria um exército de leões liderado por uma ovelha. Olha que fantástico, irmãos. Então, um líder ancorado, se ele tiver, né, essa ideia, essa visão, estiver firmado mesmo na palavra de Deus, independente do grupo que ele está dirigindo, independente se são na visão humana, né, na visão humana, se são capazes ou não, se tiver essa base bíblica e a sua dependência em Deus, vai fazer história para a glória de Deus. Tanto é que nós olhamos para Jesus Cristo, né? Pegou 12 homens que não eram bem vistos pela sociedade da sua época, pessoas que não tinham conhecimento, eram pescadores, cobradores de impostos, enfim. E, no entanto, esses 12 homens, né, depois com a exceção de Judas Iscariotes, depois entrou Matias, né, continuaram 12, esses 12 homens mudaram a história do mundo, irmãos, mudaram a história. Então, é muito legal isso. Uma outra coisa aqui, uma outra frase, essa de Confúcio, diz o seguinte, olha, conte-me e eu esqueço, mostre-me e eu apenas me lembro, envolva-me e eu compreendo. Trabalhe a sua liderança com o propósito de envolver as pessoas. Você vai ter, de fato, aí um exército disposto a batalhar contigo para a obra do mestre, para o crescimento da obra do mestre. Então, é muito legal isso, irmãos. Envolva as pessoas. Ah, mas aquela lá não tem jeito. Nós temos um Deus todo-poderoso que pega um pastor de ovelhas lá, que era esquecido até pelos seus familiares, e coloca no trono de Israel. E é o melhor rei de Israel, lembrado até hoje, irmãos, por gerações, né? Olha só a outra frase aqui. Quanto mais você é desafiado a liderar na casa de Deus, mais você é desafiado a crescer como pessoa e como cristão. Que maravilha, que legal. Antônio Gladys, autor dessa frase. E a última aqui, olha, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje corretamente a palavra de Deus. Eu deixei a última frase, é um texto bíblico, assim, com a ideia da gente entender que a Bíblia, que a palavra de Deus é tudo para nós, irmãos. É tudo. Não adianta a gente ter aí uma formação espetacular sobre liderança, ser um coach, né, de liderança, mas se a nossa base não for a palavra de Deus, se nós não estivermos ancorados nela, irmãos, se nós não tivermos firmados os nossos pés nela, nosso trabalho não vai ter talvez a eficácia que precisa ter, ou que o que precisaria ter, né? Então Paulo ele escreve para Timóteo dizendo isso, olha, procure apresentar-se a Deus aprovado. Bom, você já estudou, você já se preparou, você já fez curso, você já passou horas sentado lendo livro e tudo mais. Tá? Então, apresente-se a Deus agora, com a certeza de que aquilo que você não conseguiu adquirir por intermédio talvez do estudo ou porque esqueceu, o Espírito do Senhor Jeová está contigo e ele vai te fazer lembrar daquilo que você preparou em nome de Jesus. E aí nós temos como final aqui o nosso compromisso, que é o da lição, né, desta aula. Eu me comprometo a manter os meus pés firmados na rocha, que é Cristo, quero com a ajuda de Deus, e se for a sua vontade, liderar a igreja de Cristo do meu tempo, adequando minha cultura, mas sem perder de vista os princípios bíblicos e as verdades imutáveis e inegociáveis da palavra de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós chegamos ao final aqui da nossa lição de hoje, da nossa aula de hoje. E eu queria, antes da gente finalizar aqui, irmãos, ainda deixar uma oportunidade. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? De dizer mais alguma coisa? Está aberto aí, abra o seu microfone e fale aí para que a gente possa partir aqui para uma conclusão em nome de Jesus. Amém? Tudo bem, então? Que maravilha, então. Então, eu quero falar aqui para vocês o seguinte, lembrar aqui algumas coisas. Primeiro, nós estamos aí em plena campanha O Samaritano Online. Meus irmãos, me perdoe, porque eu não consegui voltar a minha câmera aqui. Me perdoe. Meu computador deu um treco aqui.